Vamos já chamar, então, a deputada Fernanda Melchiona para a gente conversar com ela. Deputada, bom dia, você nos ouve? Bom dia, Vivian. Bom dia, César. Bom dia, William. Ouço vocês. Obrigada pela solidariedade, né? Vi várias postagens de vocês de solidariedade ao povo gaúcho, a nossa resistência aqui e, ao mesmo tempo, os problemas que estamos enfrentando e que se agravam quando depois sai da imprensa esse tipo de catástrofe, né? Sim. E olha só por que não se pode classificar o que aconteceu no Rio Grande do Sul como um desastre natural, que é o que a gente vem falando ao longo do programa, né? Um levantamento do repórter Igor Melo, na coluna da Juliana Dalpiva, no nosso iclnoticias.com.br, identificou apenas 4 repasses de parlamentares para a prevenção de desastres no estado em 2024, seja por emendas individuais de bancada ou comissão. Ao todo, as verbas para a prevenção somam 2,5 milhões de reais, um total de 1,6 bilhão em recursos para 408 finalidades diferentes. As verbas para a defesa civil, que incluem ações de educação ambiental, por exemplo, foram destinadas por apenas 3 deputadas, Maria do Rosário e Reginete Bispo, ambas do PT, e a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, que a gente conversa agora. Aliás, o Demore trouxe uma informação importante durante o Desperta, né? Ele disse que apenas 8 funcionários trabalhavam na Defesa Civil até essa tragédia. 8 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Deputada, a gente quer entender por que só vocês 3 enviaram emendas para prevenção no estado, deputada. Primeiro, Vivian, eu queria cumprimentar o trabalho do CL e dizer que nem nós, né, sabíamos. Eu, de fato, destinei recursos para a Defesa Civil, porque foi uma das demandas que eu recebi no Vale do Taquari. Vamos lembrar, eu sei que, né, vocês lembram, mas para quem nos acompanha, que o ano passado o Vale do Taquari, em setembro, teve uma tragédia ambiental, uma catástrofe como essa, que vitimou mais de 54 pessoas nessa tragédia específica de setembro. O Rio Grande do Sul perdeu 75 vidas o ano passado e agora, infelizmente, já chegamos em 75 vidas, e um número que tende, infelizmente, a aumentar, porque ainda tem muitos desaparecidos e muita gente para ser resgatada. Então, quando eu estive lá, os trabalhadores e trabalhadoras me falaram da dificuldade da defesa civil na região, da falta de estrutura, de botes, porque um dos problemas que teve no Vale do Taquari foi a prevenção, o saber antes, foi muito rápido, e ao mesmo tempo essa falta de estrutura no momento, né, da subida do rio. E aí eu destinei esses recursos para a Defesa Civil. Mas mais grave ainda do que debater os temas das emendas parlamentares é essa informação dos 8 funcionários da Defesa Civil do Estado, que foi trazida por vocês agora e que de fato é muito preocupante, porque tem um conjunto de temas. O primeiro, a questão ambiental e a questão climática, né? Por que não dá para dizer que é um desastre? Porque não é um raio em céu azul, no sentido de que, olha, ninguém sabe que vai aumentar as chuvas. Já é o 6º evento em um ano e meio, contando a estiagem do ano passado, os ciclones extratropicais, nesse 1 ano e meio, diante do Rio Grande do Sul ser um dos estados mais impactados proporcionalmente, é o mais do Brasil hoje, pelas mudanças climáticas. Outros tantos são. São Paulo também teve, Bahia também teve, tivemos outras questões ambientais, né, catástrofes ambientais que tiveram no Brasil, mas proporcionalmente o Rio Grande do Sul tem mais. E a ciência nos avisa desde 2009. Eu tive na Conferência do Clima em 2009, e o IPCC, enfim, os movimentos sociais já alertavam sobre a questão do aquecimento global. Então eu classifico 2 negacionismos anteriores e que, claro, retroalimentam essa circunstância que nós estamos vivendo. O negacionismo climático, que a gente sabe que é a extrema-direita, que diz que não tem aquecimento global, Trump, bolsonarismo, etc., né? Não, é invenção da esquerda, do globalismo mundial, vocês sabem, esse discurso perverso para aumentar o grau de exploração, espoliação ambiental, flexibilizar ainda mais as leis, e o negacionismo neoliberal, que reconhece, não, tal, aquecimento global, etc., etc., mas que não investe na prevenção, não investe na defesa civil, não investe nos serviços públicos, ao contrário, privatiza esses serviços públicos que são não necessários em momentos como esse, tão sucateados, e, mais do que isso, fazem e votam leis para ampliar a flexibilização de leis ambientais e a devastação. As matas ciliares, por exemplo, tem uma necessidade enorme da proteção das matas ciliares
inclusive para proteger momentos como esse. Está sempre na mira dos neoliberais, né, do negacionismo neoliberal, assim como o Código Florestal, assim como as terras indígenas, que são os nossos maiores protetores. No Rio Grande do Sul, César, há um tempo atrás, em 2019, nós tivemos que enfrentar o governo porque eles queriam fazer uma mina de carvão na região metropolitana de Porto Alegre, gente. Mina de carvão, William. Mina de carvão, que todo mundo sabe que é uma das coisas mais poluentes. E o movimento social derrotou o governo Leite. Mas eu quero dizer como isso impacta a gente. Né? Tem gente que diz, não, a gente não pode debater agora tem que salvar vidas. É óbvio que tem que salvar vidas. Eu, aliás, estou desde o primeiro momento no front, lutando para salvar vidas, para ter recursos para a defesa civil. Então, agora, se a gente não debate as causas dessa consequência perversa que nós estamos vendo agora, vai piorar. E agora, o debate, Vivian, não é assim, o melhor cenário. Vai ter um novo normal. O Rio Grande do Sul vai ser mais impactado. Né? Nós vamos ter mais circunstâncias como essa no Brasil inteiro. Claro, cada estado com a sua peculiaridade, a tendência no norte é até mais seca. E, bom, então, a gente vai vendo os impactos das mudanças climáticas no estado, que atua de forma desigual. Concordo muito com o comentário que o Demore estava fazendo, porque depois que sai essa solidariedade, quem é que perdeu tudo de novo? O fogão, a geladeira, a casa, etc. Como é que essa pessoa vai reconstruir? O governo Lula, corretamente, anunciou a liberação do FGTS, do Bolsa Família, eu acho que é muito importante. Mas é dinheiro que já é das pessoas, né? Então, que tipo de medidas de auxílio emergencial vai ter ou de ajuda para essa pessoa que perdeu o trabalho, que perdeu a... Eu vi uma entrevista da turma de São Sebastião do Caí que perdeu pela segunda vez. Segunda vez. Então, né, também atinge de maneira desigual os mais pobres, os que vivem em áreas vulneráveis, em zona de risco, que já são mapeadas no caso de Porto Alegre, que não tem política de reassentamento, né, há muito tempo. O pessoal das ilhas é sempre atingido por essas intempéries, e agora, claro, de uma maneira muito pior, e quem conhece Porto Alegre sabe, uma das regiões mais vulneráveis da nossa cidade. Então, eu acho que esses debates são importantes, sim, para a gente não ter o pior dos cenários. A gente pode ter o menos pior. A gente pode ter medidas de prevenção, defesa civil equipada, porque está faltando barcos, está faltando aeronave, está faltando helicópteros, bombeiros têm pouca infraestrutura, tem municípios que não têm rede mínima de infraestrutura para atuar na defesa civil e salvar mais vidas com mais celeridade. A gente sabe que veio helicópteros do governo federal, que foi destacado as Forças Armadas para também botar todo o seu material. Tem que vir mais, né, como foi anunciado ontem, teve uma reunião com o Lula, com o presidente Lula, que veio pela segunda vez no Rio Grande do Sul, mas tem que ter um protocolo permanente, tem que ter treinamento civil para esse tipo de coisa, porque assim a gente não pode normalizar. Uma vida perdida não pode normalizar, né? E claro, eu tenho dito em todos os lugares que eu vou, gente, quem tem alerta da Defesa Civil para sua região, saia da sua casa. A gente sabe que a pessoa não quer ser assaltada, a gente sabe que a pessoa não quer perder tudo, mas nada vale mais do que a vida. Que as cenas que a gente viu, as pessoas sendo resgatadas nos telhados, né? Vocês viram como eu, né? A população gaúcha está vivendo isso. Então é um alerta, é um pedido e depois. E a gente vem falando desde o início, né, do ano passado, quando começou em junho, teve na região noroeste do estado, depois teve Vale do Taquari em setembro, janeiro teve Porto Alegre. Nós precisamos de um treinamento permanente, de um protocolo que chegue no celular das pessoas. Nós temos que ter equiparação da defesa civil e um treinamento civil para atuar da população nisso. Igual que a gente viu aqui, para concluir mesmo, foi uma rede de solidariedade incrível do povo gaúcho, né? Gente que já tinha perdido as coisas da sua casa, saiu e estava ajudando a tirar outras pessoas, um cordão humano em canoas, impressionante, para ajudar a puxar os barcos, que está 2/3 submerso, William, Eldorado do Sul, que está praticamente submerso. São 336 cidades atingidas, né? E vocês viram a imagem da capital Porto Alegre, nós nunca vivemos isso, e vai demorar para baixar. Começa a baixar quarta, vai devagar, porque a Lagoa dos Patos, que é onde Escoa, está cheia também, e tem previsão de chuva de novo. Então, é uma circunstância muito, muito difícil, muito difícil. Que a gente precisa enfrentar. Um bom dia, deputada. Quero aproveitar para estender de novo nossa solidariedade ao povo gaúcho, em nome da senhora. Eu queria te perguntar sobre essa tentativa de não politizar essa tragédia, né? Tem gente insistindo nesse argumento de que não podemos
politizar a tragédia. Eu li ontem um tweet muito bom que diz que o evento é climático, mas a tragédia é política. O governador Eduardo Leite, ontem de manhã, ao lado do presidente Lula, estava reclamando do teto de gastos que ele mesmo defendeu e ele mesmo aprovou no Rio Grande do Sul. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre como tudo que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, obviamente não há planejamento no mundo que consiga escoar uma quantidade de água desse tamanho, mas como as escolhas políticas impactam diretamente na vida dessas pessoas que perderam tudo novamente porque não tinha plano de contingência nenhum no Rio Grande do Sul, né, deputada? É isso, William. Acho que é bem importante o tom que tu traz, né? Porque é óbvio que o tema é salvar vidas, né? Óbvio, todos nós estamos salvando, tem uma rede de voluntariado incrível, nosso pessoal está coletando doação, está ajudando a confeccionar marmita, eu estou indo em vários lugares, vocês sabem, né? Eu estou recebendo pedido de resgate, eu digo sempre, procure a Defesa Civil, a gente também está na pressão para, né, acelerar o máximo possível os resgates e vir mais aeronaves, mais barcos, mais helicópteros, porque tem muita gente ainda para ser resgatada. Agora, tem a prevenção, e a prevenção é um conjunto de coisas, um plano de contingência, um plano de emergência climática, a rede de infraestrutura, William, Porto Alegre, tem o DEMAI, por exemplo, que tem uma das melhores águas, né, historicamente, mas que vem sendo sucateado, opera com metade da sua capacidade operacional, né? Claro, esse problema da água, já em janeiro tinha tido falta de água por falta de energia, e tem o problema dos próprios geradores, foi impacto ali na CE Equatorial, que eu nem gosto de chamar CE Equatorial, que foi privatizada e virou uma baderna, uma tragédia, os serviços, né, para a população gaúcha. Em janeiro, muita gente ficou sem luz, e a privatização, né, tem esse lado nefasto. E tem o sucateamento, né? O DEP foi extinto pelo governo neoliberal do Marquesan, que ajudava muito na drenagem das bocas de lobo, nas políticas de escoamento, que minimiza. É claro que tu não tem como ver e garantir que não chova tanto, embora, eu reitero, o negacionismo climático também tem culpa, porque a gente está alertando desde 2009, William. Aí todos os projetos que em defesa do meio ambiente, eles ficam nos chamando de ecochatos, de não sei o quê. Imagina, queria botar uma mina de carvão e flexibilizar a legislação ambiental, a preservação ambiental fundamental, inclusive para escoar a água, né? A gente estava falando das matas ciliares, a gente estava falando de uma série de medidas, o Pampa, que é o nosso bioma, é um dos mais devastados também do país. Então, gente, está tudo interligado. Essas medidas de prevenção, tem a prevenção imediata que está sucateada por conta de uma agenda neoliberal, e tem a prevenção da humanidade, a prevenção, o nosso dever local frente ao todo global, que é enfrentar o aquecimento global. A gente está falando desde 2009, tem muito movimento social, e o ano passado foi o ano mais quente do planeta. E foi o ano que teve mais emissão de gases poluentes, quando a gente tem pouquíssimo tempo para reduzir essas emissões, para não passar do ponto de não retorno. E o ponto de não retorno é mais chuva, é mais calor insuportável, é mais gente sem água, é mais migrantes climáticos. Por fim, a questão econômica, eu acho que é muito importante, que foi a tua primeira abordagem. A questão do arcabouço fiscal, né? E eu apresentei uma PEC de regime extraordinário, apresentei ontem, né? A segunda a assinar comigo foi a Maria do Rosário, deputada federal, e já mandei para a bancada do PSOL também, que me ajudou muito, e a bancada gaúcha, todos os deputados, que é para afastar o arcabouço fiscal, lei de responsabilidade fiscal, que é lei de responsabilidade social, porque ela que diz que não pode ter concurso, César, ela que diz que não pode ter investimento, né? Ela que diz que tem que privatizar, não a lei de responsabilidade fiscal. Aí o regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, que massacra, que é parte de uma agenda neoliberal que massacra o povo gaúcho, servidores públicos. E esse orçamento, além de suspender esse pagamento da dívida, a gente coloca que cada real investido na reconstrução da rede de educação, da melhoria da vida do povo, seja deduzido dessa dívida com a União, que a gente sabe já foi paga, foi contraída lá no Fernando Henrique Cardoso, lá no Brito, negociada de forma escandalosa pelo governo Bolsonaro. Nós votamos contra, apesar do governador defender na época, eu votei contra, eles nos criticaram pela nossa posição política, e agora o próprio governador está dizendo que esse regime inviabiliza o Rio Grande do Sul. Nós falamos, nós alertamos, nós enfrentamos essa lógica de agiotagem, mas foi aprovado no governo Bolsonaro. Agora precisa suspender, porque é muito impacto. São 336 municípios atingidos, 150 rodovias, né? Tem algumas totalmente destruídas, pontes, etc. Imagina impacto em hospital, escola, tem regiões que estão incomunicáveis ainda, então o impacto vai ser muito grande.
assim, depois, no curtíssimo prazo, após começar a descer a água, e a água vai demorar para descer, né, gente? Eu nunca vi o aeroporto ficar fechado até 10 de maio, vai ficar fechado até 10 de maio. Porque não pode, né? Não estou criticando, estou dizendo que não tem água na pista, não tem condição, né? E vocês viram sendo a nossa capital, vocês viram que chegou em lugares nunca antes, que nunca tinha acontecido, né, na capital Porto Alegre, e em 336 municípios, que foi tudo ao mesmo tempo. Então foi uma quantidade enorme de chuva, com um impacto enorme em várias regiões do estado, região central, região da Serra, o Vale do Taquari de novo, região metropolitana, Canoas, Eldorado, né, como eu disse, Canoas, 2/3 da cidade está em circunstância atingida, Eldorado praticamente submerso, que foi lugares que a gente mais pediu, né, mais recebeu pedido de ajuda, de doação, de resgate, como em Porto Alegre também, a Turma das Ilhas, o Maitá, enfim. Eu queria lembrar a todos que nos acompanham, a gente mostrou isso aqui na semana passada, né, que o governador do estado pediu ajuda pela primeira vez para o governo federal pelas redes sociais, não vamos esquecer disso, né. Depois o presidente Lula passou a mão no telefone, ligou para ele, conversou com ele, esteve no Rio Grande do Sul e agora no domingo de novo, às 10h30 da manhã, o presidente Lula já estava lá, sobrevoou Porto Alegre, depois fez uma reunião com o governador e deu uma entrevista coletiva também. A gente tem um trecho do que disse o presidente Lula depois dessa reunião. Vamos acompanhar, depois eu quero ouvir o César também, que ele tem uma pergunta para deputado. Não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse Estado. Pode ficar certo disso. Isso está falado, está sendo gravado, é para as pessoas que gostam trabalhar, e as pessoas que não gostam podem reclamar, mas eu quero que cobre o que vai acontecer, cada coisa que for falada aqui. Deputada, prazer falar com a senhora. Eu quero insistir nessa questão da politização que o William traz à baila por um motivo muito simples. Eu acho que isso denota as estruturas de poder que, em última análise, mandam no país. Toda questão social, ela é política. Politizar significa lançar luz, trazer isso para o debate da polis ou não. A gente pode escamotear ou a gente pode, de fato, botar ênfase numa determinada questão. Ao que tudo indica, aí você tem redes midiáticas hegemônicas de comunicação que não querem trabalhar o tema e você tem personalidades políticas que também não querem trabalhar o tema. Eu gostaria de lhe ouvir a respeito disso, porque nesse caso, por exemplo, a gente viu o presidente Lula dizendo que a gente vai desconsiderar a burocracia para atender o povo gaúcho que está sofrendo demasiadamente nesse momento, e a gente vai ver, por exemplo, a Faria Lima reclamando. Em seguida, a gente também vai ver as estruturas correlatas ao agronegócio reclamando. Então, por que a gente não repensa, né? Por que eles não querem politizar? E aí eu passo para a senhora, deputada, para ouvi-la. Por que eles não querem politizar a questão nesse momento? Porque se a gente começa a trabalhar esse tema, a gente vai chegar à conclusão que a gente não pode ter mais uma lei Candir, por exemplo, que isenta o agronegócio de todo tipo de imposto. A gente vai começar a prestar atenção que só a soja, por exemplo, em 2022, resultou em 56 bilhões de reais em termos de isenção para o agronegócio. Esse montante poderia estar sendo utilizado agora para trabalhar as vítimas gaúchas que estão sofrendo com essa calamidade absurda. Eu gostaria de ouvir a senhora acerca dessas estruturas de poder que não querem politizar a questão, como o William muito bem colocou aqui nessa ocasião. Primeiro, César, é muito importante a tua pergunta e foi muito importante a vinda do Lula aqui de novo ontem. Foi uma reunião importante, óbvio que a gente estava lá, né? O Lula não ficou andando de jet ski, nem falando as pessoas estão morrendo, o que eu tenho a ver com isso, como o negacionista Bolsonaro. E eu acho que é importante resgatar, porque boa parte das fake news vem daí, né? A última foi que o governo federal financiou o show da Madonna. Não financiou o show da Madonna, gente. Não teve, né? Enfim. E você sabe que eu tenho uma posição independente do governo federal, tanto é que pediu o adiamento do Enem, critiquei quando o governo do Enem, perdão, do concurso, né? Porque estava evidente que não ia rolar e o governo demorou, mas adiou, que é muito importante também. Então, não é, mas assim, essa turma faz umas fake news meio barra pesada, né? Então, vamos só resgatar aqui a verdade, que é útil.
E eu acho que é bem o que tu falou, porque se tu politiza, além do tema da soja, tem o tema da monocultura também, né? E da lógica de depredação ambiental. São os mesmos que querem flexibilizar o Código Ambiental, são os mesmos que querem a lei do marco temporal, que não é para garantir a preservação dos biomas nas nossas, né, enfim, florestas, no pampa, no cerrado, etc., para devastar, para avançar mais, é para ir para cima. Agora, na CCJ, esse ano, aprovaram um que permite a devastação de campos de altitude de todos os biomas brasileiros, o que pode significar uma devastação do tamanho do território do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e que tem muito impacto em nascente de rio, que é muito importante, né? Porque quando a gente fala de escoamento, etc., tem o impacto das chuvas na bacia hidrográfica, tem o assoreamento dos rios. Então, está tudo interligado. Não politizar é não debater como uma agenda neoliberal de desmonte dos serviços públicos não permitiu ter uma ação mais célere e acaba tendo mais impacto para a população, né? Porque é isso. Se tu tivesse uma rede de drenagem, se tu tivesse o DEP funcionando a pleno vapor, se tu tivesse o DEMAI operando com a capacidade inteira, talvez tivesse menos falta de água, o escoamento andaria mais rápido perto do tamanho da chuva, que é inegável, né? Atuando na consequência, nós teríamos não 8 funcionários da Defesa Civil, nós teríamos 50 funcionários da Defesa Civil, nós teríamos mais botes, mais helicópteros, mais coletes salva-vida, nós teríamos bombeiros melhores equiparados. Então, a agenda neoliberal também tem impacto, além da mudança climática e, como a gente falava antes, do ponto de vista econômico, mais ainda, porque a Lei Candir, né, retomando os nossos ouvintes e seguidores, é aquela que faz com que não se pague tributos sobre exportação crua, que significou uma desindustrialização, porque assim, é o grão, né, o commodity, então ao invés de fazer o trigo, tu vende o grão, né, fazer a farinha, fazer os bens, as massas, etc., porque essa sim paga tributo quando exporta, tu exporta o grão, não paga o tributo, foi o que cresceu na pandemia, essas exportações, lastreado no dólar ainda, quando a gente estava vivendo, em geral significou o aumento da monocultura, né, e que tem impacto na erosão do solo, e tem impacto nas questões ambientais, e na ausência de arrecadação. O Estado já deixou de arrecadar 50 bi que vai fazer falta para construir a casa que foi atingido, né? Porque nós estamos falando de vida concreta das pessoas, estamos falando de milhares. Gente, 1/3 dos gaúchos, na prática, está sem água. São 1 milhão de unidades consumidoras sem água num estado de mais de 8 milhões, considerando que esses dados foram apresentados ontem pelo governo do estado, que a gente tenha nas famílias 3 pessoas, quase 1/3 dos gaúchos sem água. Além de todos os 400 mil que foram atingidos, as pessoas, milhares que tiveram que sair de casa, e óbvio, o mais grave ainda das vidas perdidas, porque essa nada repõe, né? Essa não tem reparação para quem está chorando a morte dos seus. Sim. Então, bom, esse 50 bi que deixou de arrecadar, quantas casas populares poderiam ser construídas? Porque é isso, eu vou seguir a luta para ter um auxílio emergencial para essas pessoas. Eu acho justo que o povo trabalhador, que é o que menos polui, embora falta política de educação ambiental, mas é o que menos tem responsabilidade no aquecimento global. Aliás, é quase irrisório se pegar os dados da ciência, etc., são os que pagam conta. Os pobres, os vulneráveis, as mulheres, os negros e negras, os indígenas, as populações ribeirinhas. Não. É verdade. É preciso ter política pública para ajudar essas pessoas, assim, logo depois do resgate. Agora resgatar, imediatamente. Né? Evidente, agora. Imediatamente. Deputada, quero agradecer demais a sua participação com a gente e a luta, e mais uma vez a gente se solidariza com toda a população do Rio Grande do Sul. Obrigada, a gente segue acompanhando, a gente se fala em uma nova oportunidade. Boa semana, estamos juntas, deputada, muito obrigada. Um abraço, deputada. Obrigada, Vivian, obrigada, César, obrigada, William. Eu queria pedir uma ajuda para vocês, eu protocolei ontem a PEC, que tira o Rio Grande do Sul da lei de responsabilidade fiscal, tira do arcabouço e garante, né, um orçamento extraordinário para enfrentar, né, essas consequências para o povo. Precisa de 171 assinaturas, uma PEC para ser protocolada, de deputados. Se fosse do povo, eu sei que a gente coletaria 1 milhão rapidinho. Então, se puderem nos ajudar na pressão também, nós vamos começar essa coleta. Já temos assinaturas de ontem para hoje, mas, enfim, vamos seguir a luta para garantir esses recursos para a reconstrução.